Bom dia. Bom dia, bom dia. Boa quarta-feira a todos. Vamos dar início a mais uma live e hoje vamos falar sobre como criar a nossa realidade. Hoje vamos falar sobre o passo a passo de como criar a nossa realidade e a importância de tu perceberes a tua mente, os teus sentimentos, as tuas emoções e as tuas ações e como é que isso tudo junto, nesta salgalhada, cria a tua realidade. E é sobre isso que nós hoje vamos falar. Espero que estejam bem, muito boa quarta-feira e vamos lá começar. Todos nós somos co-criadores da nossa realidade, ou seja, independentemente da tua vida neste momento ser o inferno ou ser o paraíso, és tu que crias. Independentemente de tu estás negativo ou positivo, isso é uma criação. Tu consegues perceber isso? Consegues perceber que, mesmo tu não estando a gostar, de alguma forma és tu que estás a criar essa realidade? Quer dizer que a lei da atração, a lei da vibração, a lei do universo, tudo está a funcionar de forma correta. Então aqui a questão que eu quero hoje abordar com vocês, bom dia, o que eu quero abordar com vocês é como é que eu crio de forma deliberada, de forma clara, aquilo que eu quero manifestar. E é sobre isso que nós vamos falar. E vais perceber que não existe nenhuma magia. Não é nada do outro mundo. É simplesmente tu estás consciente e claro daquilo que tu queres e como organizar a tua mente de uma certa maneira, as tuas atitudes de outra maneira, e isso tudo junto cria uma direção para aquilo que tu queres fazer. Antes de começar, eu quero-vos falar sobre uma coisa que é, apesar de vocês saberem que somos seres espirituais a vivenciar uma experiência humana, apesar de eu saber que sou consciência dentro de uma alma que está dentro de um espírito, que está dentro de um corpo humano a vivenciar uma experiência humana, eu compreendo isso. Mas tem que existir certas leis, certas regras para eu manifestar as coisas. Ou seja, não me adianta eu conectar com o meu eu superior, não me adianta nada eu conectar com os meus pensamentos e sonhos se eu não seguir uma matriz. Porque aqui em 3 dimensões só funciona de uma forma que é eu aprender a dar consistência às minhas 3 dimensões, àquilo que está aqui dentro. E é sobre isso que eu quero que vocês percebam, quero que vocês tomem atenção àquilo que eu vou falar. Eu, tu, qualquer uma das pessoas, por muito conhecimento que tenham, só existe uma forma de tu trazer essas experiências para 3 dimensões. Que é isto que nós estamos a ver como seres humanos, através da ação. A partir do momento em que eu compreendo que eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, eu crio uma vibração, mas é a ação que vai fazer com que aquilo venha ou não. Porque nada vem para a tua vida simplesmente porque tu sonhaste que querias isso, ou porque tu queres. Porque se eu te perguntar, toda a gente quer dinheiro, se eu te perguntar, toda a gente quer saúde, se eu te perguntar, toda a gente quer um relacionamento, mas nem toda a gente está disposta a pagar o preço, nem toda a gente está disposta a vibrar nessa frequência. Simplesmente querem. E o querer não é poder. O ser é poder. Portanto, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Muito bom dia a todos e bora lá começar com isto. Todos nós, tu inclusive, tens pensamentos, certo? Todo ser humano, para vivenciar a sua experiência kármica, para vivenciar uma experiência como um ser humano, precisa ter uma mente. Para que é a mente? A mente, imagina um rádio. Tu tens um rádio, tens diversas estações dentro do rádio. E consoante tu vais mudando a frequência, tu mudas o canal de rádio, a estação, certo? Antena 1, Antena 2, Antena 3, rádio comercial, mega hits. Tu vais mudando e vais acionando aquilo que tu queres. Pronto, a tua mente basicamente funciona da mesma forma. Tu tens um nível de frequência, beta, alfa, teta, mas vamos falar só do beta e alfa, em que tu tens acesso a um pacote de pensamentos em determinada vibração. Ou seja, tu não és negativo porque tu queres ser negativo. Tu és negativo porque estás numa vibração que só apanha frequências negativas. Tu não és só positivo porque estás numa vibração positiva, porque tu estás conscientemente a colocar-te numa vibração positiva. O que é que eu quero dizer com esta treta toda? Que tu vais ter que aprender que os teus pensamentos bons e maus, eles já têm essa realidade criada. Ou seja, não há nada que tu possas pensar que já não exista.
dentro da tua linha temporal, dentro da tua realidade, tudo aquilo que eu penso já existe. Porque senão eu não pensava nisso. Imagina uma bola em que estão milhares de desejos teus e sonhos. E tu vieste encarnar aqui. Essa bola já tem tudo aquilo que tu vieste aqui fazer. Consoante a vibração que tu tenhas, tu fundes-te com uma ideia específica. Eu vou-te dar um exemplo. Às vezes, quando estás feliz, tens certos sonhos, certas ideias sobre trabalho, sobre relacionamentos. E esta ideia é fantástica, estou criativo. De onde é que vem isso? É porque eu li o livro. Não, porque isso está dentro de ti. Tu não podes pensar em algo que tu não podes criar. Por exemplo, eu nunca pensei em criar bombas atómicas, eu nunca pensei em ser médico, eu nunca pensei em ser bombeiro. Nunca. Nem em criança. Porque isso não está no meu padrão de criação. Tudo que seja positivo e negativo, se eu penso, quer dizer que isso já existe. Agora, eu tenho que me fundir com essa realidade. E é aqui que eu quero que tu tomes atenção. Se eu crio a minha realidade, então quer dizer que existem padrões de frequência como no rádio, quer dizer que se eu quiser paz interior, se eu quiser um trabalho que vá de acordo com aquilo que eu quero, independência, em que eu trabalho com propósito, eu tenho que me colocar nessa vibração. E como é que eu vou fazer isso, Miguel? Como é que eu coloco então nessa vibração? Essa vibração eu quero que agora tu substituas por pensamento, emoção e trabalho. Consoante tu vais mantendo um padrão de pensamento, de sentimentos que perpetuam numa emoção, tu vibras e decorrente dessa vibração tu vais agir. E quando tu ages, tu crias a realidade. Vamos supor, eu já vou explicar isto de uma forma muito mais simples, ok? Quero que tu compreendas então que existe leis, existe direções que tu tens de tomar para tu criares a tua realidade, para tu não negligenciares mais isto. Não é simplesmente eu li um livro, A Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, li não sei o quê e agora quero dinheiro. Isso não funciona assim. Eu li Buda Shakyamuni e agora quero paz. Não funciona assim. Os livros, todo o conhecimento destas lives permite o quê? Ganhar consciência sobre ti, tu começas a refletir sobre algo que tem lógica para ti e aí começa o trabalho de casa. Ou seja, eu tenho que perceber que se eu quero paz, eu tenho que manter um nível de pensamento de acordo com isso. Ou seja, eu tenho que elevar o meu pensamento. Tenho que começar a ter pensamentos positivos, tenho que começar a ter pensamentos diretos àquilo que eu quero. Isso vai gerar um sentimento. Mas nesse intervalo de pensamento e sentimento vai vir uma coisa ao de cima para te bloquear essa criação, que é o quê? Os teus padrões de criação, ou seja, crenças limitantes, crenças de identidade, crenças de valor, tudo aquilo que está dentro de ti em piloto automático vai surgir. É aquela coisa de tu queres algo, mas sentes que eu não mereço. Será? E se? Estás a ver? Quando tu queres algo e a tua crença interna bloqueia, porque tu não te permites, porque faz parte da tua programação. Vais ter essa primeira guerra. E quando tu começas a perceber que é a insistência, é eu fazer diariamente a mesma coisa, meditar sobre isso, que eu começo a mudar o padrão. Ou seja, eu coloco um pensamento correto, de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu acredito. Isso faz desenvolver em mim um sentimento de alegria, de paz, um sentimento de bem-estar. E esse sentimento, ao perpetuar-se um devido tempo, ele vai criar uma emoção. Essa emoção vai estar vinculada ao teu sistema de crenças. Ou seja, tu vais começar a vibrar aquilo. Estás a ver quando tu dizes que eu quero ser rico, mas cá dentro o dinheiro não presta. As pessoas ricas são corruptas. Eu quero paz. Mas aquele filho da puta daquele meu vizinho vai ver. Ele não deixa ali o lixo que eu vou-me passar. Ou seja, o que tu dizes não é congruente com aquilo que tu vibras. E o universo vai trazer aquilo que tu vibras. Não aquilo que tu pensas. E Miguel, e porquê que isso acontece? Porque repara, se tu estiveres em 4 dimensões, quando tu desencarnas e largas este corpo e vais para uma cidade astral, tu não tens cordas vocais. Então como é que tu falas? Tens de falar através de vibração
e telecinese, ou seja, pensamento, tu atiras para outro espírito a tua ideia e passas a emoção do que tu queres. Por isso é que não dá para mentir do outro lado. Tu não podes enganar. A tua aura mostra aquilo que tu és. Para onde tu vais, seja umbral, seja cidades astrais, seja cidades de luz, vai mostrar o nível de vibração que tu tens. Não dá para mentir. Ou seja, se não há cordas vocais, então como é que o espírito cria a realidade dele? Tem que ser através da vibração, daquilo que ele sente. Por isso é que te diz, se é uma melhor pessoa, se é uma pessoa mais verdadeira, melhor do que tu eras ontem, torna-te uma boa pessoa. Isso é o quê? Tu tens que vibrar. Não adianta tu mentalmente enganares o outro, como os políticos fazem. Não adianta tu te enganares. É vibração. E tu dizes, mas isso não faz sentido, então como é que eu vou falar? Como é que as pessoas vão me entender? Tu neste momento estás sozinho a ver esta live, não estás? Mas estás a falar contigo. Não estás a ouvir a tua voz aqui dentro. Estás. E no entanto, tu não estás a falar. E consegues ouvir a tua voz. Tu consegues-te ouvir a falar. Os ouvidos estão cá fora. Ou seja, existe algum mecanismo dentro de nós, que não é para aqui chamado falar sobre isso, que absorve toda a tua energia e transforma isso em vibração, em som, para tu entenderes, porque é assim que o ego funciona aqui em 3 dimensões. Ou seja, o que eu quero dizer é que falar não te traz as coisas. Tu tentas mostrar aos outros, não te trazes, tu tens que vibrar. Dito isto, vamos voltar outra vez à criação. Eu preciso ter um pensamento, eu preciso de ter o sentimento, e esse sentimento tem que prevalecer um bocadinho de tempo, para quê? Para gerar uma emoção dentro de mim. Essa emoção é o que me vai fazer vibrar. E quando isto está a vibrar, o que é que acontece? Tu és impulsionado de dentro. E começas a agir. Vocês reparem, quando vocês estão felizes, a brincar com os vossos filhos, com os cães, com tudo, vocês têm uma vontade de brincar, de rir, de correr, de estar no momento, certo? A impulsão de dentro, vocês não conseguem estar parados simplesmente, vocês têm que contemplar, ver, rir, cheirar. Porquê? Porque a vossa energia não vos deixa parar. Mas quando vocês estão mais tristes, depressivos, aí vocês querem pensar sobre a vida. Vocês querem filosofar, vocês querem saber qual é o meu propósito. Porquê? Porque não estão a vibrar em alegria. Ou seja, é a vibração que traz a manifestação. E através dessa vibração, tu vais agir. Tu não consegues parar. E fica um núcleo feito. Pensamento perpetua para uma emoção que vibra, que traz a ação, que traz o resultado. E depois isto retroalimenta-se. A emoção alimenta a ação, a emoção alimenta o pensamento gera a ação, e fica um círculo, um looping infinito. E é assim que tu vais criar. Agora, qual é a treta disto tudo para criar a tua realidade? Porque isto é simples, como vocês estão a ver. Mas qual é a treta? É toda a tua programação interna e a primeira questão que é, quem és tu? Se tu não souberes quem tu és, facilmente esses pensamentos te levam para 1001 sítios. Enquanto tu não souberes o que tu queres, colocar uma direção para que essa energia toda flua no mesmo caminho, tu não vais conseguir ter clareza mental. Enquanto tu não souberes a direção e a estratégia, não vai funcionar. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Miguel, como nós vamos dizer, é disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Ou seja, qual é o meu objetivo na vida? O meu objetivo é conectar-me comigo, despertar-me, ajudar as pessoas a descobrir quem elas são, o que é que elas querem e viver uma vida plena. Ponto. Já sei a minha direção. Pode mudar daqui a um ano, daqui a meio ano, daqui a 6 meses. Porquê? Porque eu estou sempre a mudar. É essa. Primeira pergunta, quem eu sou? Está respondida. Sei perfeitamente quem eu sou, sei perfeitamente de onde eu vim, para onde é que eu vou, percebo que eu estou a vivenciar uma experiência humana dentro deste corpo. E quanto mais eu me conecto a mim, mais eu percebo que eu sou o todo. E que eu crio a minha realidade. Seja feita a minha vontade. E eu não preciso das coisas para agregar paz e amor. Eu percebo que eu sou amor, eu sou paz, por isso eu agrego coisas. Ou seja, direcionamento, sei quem sou, para onde é que eu vou.
A partir daqui é usar as faculdades mentais, emocionais e físicas de uma forma correta. Que é o quê? Se eu quero mais paz na minha vida, eu tenho que praticar isso. Não existe eu ganhar consciência e aquilo ficar em mim. Não, porque eu tenho células para mudar, eu tenho um corpo que é inteligente, eu tenho um corpo mental que tem que mudar, eu tenho um corpo emocional que tem que mudar. Por isso é que tu muitas vezes pensas uma coisa, tu sabes que aquilo é verdade, mas o teu corpo não acredita, as tuas emoções não aceitam. Porquê? Porque ainda não existe um equilíbrio entre os teus 4 corpos. Dito isto, então, a partir do momento em que tu sabes isto que eu estou a dizer, tens que perceber que eu preciso tratar do meu corpo mental, emocional, físico e espiritual. Eu tenho que trabalhar. Se eu quero paz interior, eu vou meditar. Porque quanto mais eu medito, mais eu me aproximo de quem eu sou, da realidade. Eu tenho que aprender a respirar de forma consciente. Um simples respirar pelo teu diafragma traz-te para a presença do momento, traz-te mais calma. Ou seja, eu preciso meditar, preciso respirar, preciso praticar yoga, tai chi, alongamentos, caminhadas, escrever, estudar. Tudo isso vai me aproximar mais da paz interior. Ou seja, é uma prática. Se todas estas coisas que eu falei me aproximam da paz interior, o que é que eu vou fazer todos os dias? Exatamente. E eu vou trabalhar a minha paz interior. Eu vou fazer estes exercícios todos os dias. Quero mais saúde física. Ora bem, se eu quero mais saúde física, tenho que mudar o meu sono, tenho que mudar o meu treino, tenho que mudar a minha alimentação para uma alimentação mais viva, tenho que começar a ter pensamentos mais positivos, emoções positivas, porque senão eu fico ácido. Porque senão eu vou estar a sabotar todo o meu corpo e as minhas células. Portanto, eu para ter saúde tenho que praticar exercício físico, tenho que dormir, tenho que comer, tenho que ter pensamentos congruentes com uma pessoa saudável. Certo? Quero ter dinheiro. O que é que tu vais fazer quando queres dinheiro? Vais meditar e vais pedir a Deus? Não, porque Deus vai-te dar 2 chapadas e diz, cresce e aparece. O que é que tu vais fazer? Vais estudar finanças, vais perceber o que é isso de dinheiro, o que é prosperidade, como é que se ganha dinheiro. O Miguel ganha dinheiro a trabalhar. Não, amigo, por amor de Deus, vai estudar finanças, percebe como é que funciona esse sistema, vê o teu valor aí dentro. O que é que tu achas sobre dinheiro, o que é que tu achas sobre riqueza. Começa-te a estudar, a ver onde é que estão as tuas limitações, onde é que tu não te permites. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Qualquer coisa que tu decidas para ti é divino, porque tu és Deus na Terra, ou seja, tu tens um pouco da criação dentro de ti, logo tudo que tu fazes é divino. Seja ficares em casa, seja ir trabalhar, seja abrir um negócio, seja se está a vibrar no teu coração, é isso que tens que fazer. Agora, o que eu quero que tu compreendas é que tu tens que trabalhar aqui dentro a tua permissão para que essa realidade se manifeste. Tu tens que praticar aquilo que é o teu objetivo, a tua direção, o teu compromisso com o teu propósito. Que é isso que as pessoas normalmente fogem. Então, Miguel, eu para criar a minha realidade, eu tenho que ter pensamento correto, sentimento correto e ação correta. É exatamente isso. A partir do momento em que tu sabes quem tu és e o que é que tu queres, vais praticar isso. Assumindo a responsabilidade, sem criticar, sem julgar, sem tentar perceber os mistérios. Simplesmente tu vais começando a praticar isto que eu estou a falar contigo. E tu vais começar a ver resultados. Uma vida de sucesso é o quê? É tu fazeres aquilo que tu te mandaste. Queres maior sucesso do que isso em que eu me digo, vou fazer isto. E tu fazes. Queres algo mais importante para a tua alma do que tu fazeres aquilo que tu vieste aqui fazer? Miguel, mas eu quero dinheiro. Mas eu quero uma tucha. Mas eu quero criar filho. Primeiro, percebe o que é que tu queres verdadeiramente. Esquece os outros, esquece os ses, os mas, o porquês. Percebe o que é que a tua alma quer vivenciar. E se ela quer vivenciar isso, as tuas emoções vão começar, quem sou eu para viver assim? Quem sou eu para fazer assado? Tu vais perceber que isto é uma crença de identidade e eu não preciso de continuar com isto. Portanto,
E eu vou tirando estas crenças. Eu vou percebendo que quanto mais eu me aceito, quanto mais eu estudo sobre mim, mais as minhas palas abrem e eu consigo ter um fluxo de criação. Tudo tem a ver com vibração. Tudo tem a ver com a frequência que eu te falei do rádio. Lembras-te? No início nós falámos da frequência do rádio. Quanto mais eu praticar aquilo que eu quero, mais a minha frequência eleva. E eu fundo-me com aquela realidade. Ai, Miguel, então se eu fizer isso eu tenho as coisas? Não, calma, já vais perceber. Muitas vezes tu sabes o caminho que tu tens que seguir, muitas vezes tu estás a fazer as coisas certas, mas não há resultados. Mas as coisas não andam para a frente. Porquê? Porque estão a acontecer duas coisas. Tu ainda não tens permissão, tu próprio ainda não te permitiste aquilo, ou seja, tu queres mais clientes, tu queres mais saúde, tu queres mais alegria, tu queres mais dinheiro, mas tu cá dentro não te permites ainda. Não há muita crença, muita coisa ali a limpar, ou seja, tens que te permitir. E a segunda é não teres energia. Imagina assim, eu tenho ali o meu carro na garagem, eu não o recarreguei, ele está com 20% de bateria e eu quero ir para o Porto. Eu vou na estrada, entro na estrada e começo, minha Nossa Senhora, ajuda-me a chegar ao Porto, por favor. Eu visualizo-me no Porto, eu andar e o carro, 19, 18, 17, eu vou chegar, eu vou conseguir. E o carro a meio da autoestrada, foda-se, parou o carro, não cheguei. Tu afinal não é eu a criar a minha realidade, é, só que precisas de energia. Ou seja, não te adianta ter a direção e a estratégia, enquanto tu não tiveres a energia necessária, tu não consegues fazer as coisas. Por isso é que tens toda a publicidade, tens esse sistema piramidal a sugar-te a energia. Porque tu muitas vezes queres mudar, tu muitas vezes começas a trabalhar e a mudar as coisas, a mudar a tua vida e não vem resultado e cais aí. Porquê? Porque não há energia. Porque a tua energia está na pornografia, está no telemóvel, está na bebida, está no que os outros pensam, está nos medos. E se tu não começares a soldar isso, se começares a limpar isso para essa energia ficar aqui, tu não consegues avançar. Isto é a mais pura das verdades. Imagina assim, eu tenho treta aqui dentro com os meus ex-amigos, eu tenho treta aqui dentro com os meus pais, eu tenho treta aqui dentro com a minha ex-namorada, eu tenho aqui treta com o meu ex-sócio, ou seja, eu tenho aquelas merdas todos os dias a sugar-me energia. E já passaram 10, 20, 30 anos muitas vezes e nós continuamos com aquilo aqui dentro. Isso está a sugar-te a energia, tu não consegues dar um passo e mantém-te num sistema de crenças limitado. O que é que acontece àquela pessoa que se começa a perdoar, começa a aceitar-se, começa a vir para dentro? Ela começa a meditar, a respirar e ela começa a elevar a energia, expande a consciência e os problemas vêm todos ao de cima. E consoante ela vai lidando com eles, vai aprendendo a retirá-los e a compreendê-los, o que é que acontece a essa energia que estava estagnada? Ela vai vir para o teu centro e retroalimenta quem tu és. Por isso é que eu digo, o que nós vamos aqui fazer foi resolver problemas. Ou seja, karma. Quanto mais karma tu resolves, quantos mais problemas tu resolves, mais tu sobes um degrau e segues em frente. E esse karma é ultrapassado, é compreendido e gera um dharma que te empurra para a frente. O karma, quando é resolvido, ele vira dharma e empurra-te para a frente. Como assim? Eu tinha problemas de fala, tinha problemas de comunicação, eu não conseguia fazer isto que estás agora aqui a ver, e ultrapassando esse medo, esse próprio karma empurrou-me para a frente. Eu tornou-me um bom comunicador, com uma boa postura, com uma boa imagem. Ou seja, quando tu usas as coisas e compreendes o que é que a vida te quer mostrar, ela depois começa a te auxiliar. Mas tu tens que pagar o preço. Por isso é que quando nós tentamos mudar de vida, ela piora. Porque vem tudo ao de cima. E é aí que tu tens que manter firme e perceber que ainda tenho crenças para limpar e falta-me energia. E vais passar por 3 fases. Em que tu olhas para a merda que é, para a porcaria que é a tua vida e não fazes nada.
vais levando, acordas, fazes, só merda, e tu não fazes nada. Depois, tu começas a olhar e dizer, ganhas consciência, não, eu vou mudar. E começas a mudar a tua vida. Começas a mudar, mas não há resultados. Tudo tu mudas, tu insistes, tu falas, tu estudas, não funciona nada. Porque tu ainda não tens permissão, ainda não tens energia suficiente. Tu ainda não consegues resolver o problema. Vem um problema e tu, outra vez isto, outra vez isto. Terceiro estágio. O problema deixa de ser problema e tu começas a resolvê-los. E consoante vais resolvendo, vais aumentando a tua consciência, a tua confiança e o teu padrão vibratório. Em que o problema passa logo a solução. Tu resolves e aquilo transforma-se em dá-me e empurra. Que é quando tudo começa a dar certo. O sincronismo daqui e dali, tudo começa a fluir, todo o universo começa a conspirar a teu favor. São estas três. Em que área é que tu estás neste momento? E para estas três tu precisas de praticar diariamente, ter energia e ter paciência. E sim que tu crias a tua realidade. E isto tudo para quê? Só para tu perceberes que é aquilo que tu vibras aqui dentro que vai te trazer a realidade. Imagina, eu acredito tanto no meu trabalho, eu acredito verdadeiramente no meu trabalho, eu acredito naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo diariamente comigo, e sei que funciona comigo, logo vai funcionar contigo. E é isso que eu faço às outras pessoas. Eu passo a minha experiência para que elas façam a sua transformação. Eu transmuto a energia negativa em consciência positiva, para que a pessoa comece a mudar. Eu acredito tanto nisto que não há dúvida. Logo, essa energia vai para tudo o que eu faço. E isso se chama prosperidade. Prosperidade é crescimento. E crescimento não é só financeiro. É mental, emocional, físico e espiritual. Tu começas a crescer para todos os lados. Começas-te a conectar como um todo. Começas a saborear a tua vida. Com significado, com propósito. E quando tu começas a vibrar isso, aqui dentro, não há nada que tu não faças. É quando os teus foda-se começam a assumir. Foda-se o que é que a minha família vai dizer. Foda-se o que é que os meus amigos vão dizer. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque é aquilo que eu estou a sentir. Imagina tu começares a sentir que tu mereces isto, isto e isto e aquilo, porque já ressignificaste tudo, já tens energia e continuas a fazer o mesmo antigo. Achas mesmo que vais continuar? Tu vais largar isso, tu vais... Porque é uma questão de vibração. Lembra-te, é um rádio. Quando tu mudas a frequência, tudo o que estava na outra frequência ficou. Ai, amiga, mas se eu quiser volto outra vez para lá. Voltas. É o que toda a gente faz. Por isso é que não tem resultados. Por isso é que não tem paz. Por isso é que não tem dinheiro. Por isso é que não tem saúde. Por isso é que não tem um propósito. Porque estão sempre a saltar e a mudar. Estão motivados, começam a trabalhar em si, começam a estudar, começam a ver vídeos, começam a fazer coisas. Passou a motivação. Volta para o... também não é assim tão importante. A vida é assim. Quem é que serviu para ter isto, para ter aquilo? Quem é que serviu para ser independente? E eu, antes de trabalhar por conta própria, lá atrás, há uns anos atrás, eu já me via a trabalhar por conta própria. Já vibrava isso. Trabalhava noutros sítios. E eu já me vibrava. Já estava a vibrar fora daquilo, mas não estava lá. Sabia que era temporário. Que isto aqui era real. Só que demora o seu tempo. Tu tens que pagar o teu preço. Ou tu estás à espera que tu pensas e as coisas vêm porque o menino quer. Não funciona assim. Porque todos nós temos condicionamentos, todos nós temos bloqueios aqui dentro. E são sempre tretas emocionais. Lá atrás, com papá, com mamã, contigo, com o professor da primária. Todos nós temos tretas a lidar para poder seguir em frente. E eu lembro que muitas vezes frustrava, passava-me, principalmente quando trabalhava na Farfetch. Eu passava-me. Porquê? Porque eu sentia que já não estava ali, mas continuava ali. Em que eu, como é que o meu nível de vibração de consciência eu estou a fazer este trabalho idiota? Não desrespeitando, mas a partir do momento em que tu começas a perceber a realidade, tu não vais fazer mais o mesmo. Só vais fazer aquilo que tem conexão com o teu coração, aquilo que tem valor para ti. E aquilo não tinha. E andei ainda 4 anos assim. A dar terapias, a fazer aulas, a dar aulas de meditação e a
continuar a trabalhar até que tudo se paga ao preço. Como eu costumo dizer, eu fechei escritório, abri e fechei escritório, só à terceira é que deu certo. Toda a gente tem as suas batalhas. Não fiques agora aí a pensar, mas eu sou assim, mas eu isto e eu aquilo, mas eu é diferente, tu tiveste sorte. Toda a gente tem as suas batalhas. Toda a gente já esteve na merda, ou está na merda, toda a gente já esteve infeliz, ou está infeliz. A ansiedade e a depressão fazem parte do dia-a-dia, como nós falamos na segunda-feira. Agora, o quanto tu queres mudar? O quanto tu queres transformar? Se tu crias a tua realidade, aceita. A tua realidade é uma merda, é porque tu, de alguma forma inconsciente, estás a criar merda. E eu não. Como é que eu ia criar merda na minha vida? Se calhar tens que dizer não àquela pessoa e dizes sim. Se calhar tens que dizer não a essa alimentação e dizes sim. Porque são tudo complementos de falta de clareza aqui dentro. E de acreditar em ti. E é uma bola de neve. Ou estás à espera de levar com desmerecimento, com és uma merda, tu não funciona, a vida é assim, e temos de tirar um curso, e agora tens que te trabalhar, e agora tens que criar família. Estás à espera que num mês ou isso desapareça aí da programação. É que nem demora anos. Mas a partir do momento quando pensamento leva ao sentimento, sentimento perpetua uma emoção, a emoção, juntamente com a ação, traz o resultado. Põe essa fórmula. Simples. Esta é a fórmula da criação. E esta fórmula o que é que vai criar na tua vida a partir de agora? Tu vais priorizar aquilo que é importante para ti. Priorizando aquilo que é importante para ti, tu vais criar um estilo de vida. E esse estilo de vida, como está conectado àquilo que tu queres, vai gerar satisfação e bem-estar. Porque tu vais estar a fazer aquilo que tu queres. Aquilo que é preciso ser feito. Vou-te dar um exemplo. E eu quero treinar, quero ficar mais saudável. As minhas prioridades é beber água, boa alimentação e treino e dormir. Ponto. Certo? Uma coisa básica. A minha prioridade é essa. Logo, eu todos os dias vou fazer isto. Check, check, check. Isto vai virar o quê? O meu estilo de vida. Vai virar um hábito. Vai virar o meu estilo de vida. Passa daqui a um mês, isto é o meu estilo de vida. Eu faço todos os dias a mesma coisa. Esse estilo de vida vai gerar o quê? Estas prioridades. Isto vai ser quem eu sou neste momento. E isso conectado àquilo que tu tens que fazer, que é o teu propósito, a tua direção, isso vai gerar satisfação. Tu vais começar a ver resultados, vais te sentir bem, pleno. Portanto, vê bem o que é que tu andas a pensar, vê bem o que é que tu andas a sentir, vê bem o que é que tu andas a vibrar e vê bem o que é que tu andas a fazer. Não, tu podes te enganar a ti, podes me enganar a mim a mandar mensagens bonitinhas, mas tu não consegues enganar o universo, tu não consegues enganar Deus. O que está aí quando tu estás sozinho, o que está aí quando tu estás em tédio, é isso que tu estás a vibrar. Se tu não consegues estar em silêncio, na tua própria companhia, se tu não consegues estar simplesmente num local, num escritório, sem televisão, sem música, sem ler, simplesmente em puro tédio, se está logo vontade de ver pornografia, fumar, comer, é porque tu não consegues estar contigo. Quer dizer que existe aí treta para tratar. Porque é quando tu estás no puro tédio que tu percebes o que é que está dentro de ti e tu percebes aquilo que tu estás a vibrar. E eu sei isso por experiência própria, porque eu passei a minha vida toda desde que despertei a meditar e é isso que eu continuo a fazer. E a pior coisa é que tu ficares contigo. Simplesmente estares contigo. Conectado a ti. Deixar as merdas virem todas ao de cima. Vês todo o sofrimento aqui. Isso é maturidade. É tu começares a querer criar a tua realidade. Porque não te adianta querer casa, carro, apartamento, uma vida feliz, viver o teu propósito, se os teus pilares estão uma merda. Imagina eu. Vou-te dar um exemplo sério. Eu quero ser reconhecido, eu quero criar uma escola, uma comunidade, quero começar a fazer lives. E é isto que eu faço, bora lá, vamos lá fazer. Mas tenho falta de amor próprio, tenho falta de autoimagem, qualquer mensagem que vocês me mandam, será que é isso?
Ai, ele está a dizer que eu pareço gay. Ele está a dizer que é mentira o que eu estou a dizer. Ai, ele está a dizer que eu sou careca. Mas eu até tenho que... Gente, trata de ti para que tu possas vivenciar, vibrar isso. Se tu ainda não tens aquilo que tu precisas ou que tu achas que deves, é porque tu ainda não tens merecimento para isso. Quer dizer, tu ainda tens que calejar, ainda tens que treinar. Porque para viveres aquilo que tu queres, tu vais ter que lidar com aquilo que tu não queres. É a mesma coisa que o teu filho pede-te a chave do carro porque quer ir buscar brinquedos ao supermercado, quer um brinquedo, quer um carrinho, e tu dizes, oh filho, não, é porque, pai, tu não me amas. E tu, eu amo-te, filho, mas tu tens 11 anos e não tens maturidade para conduzir e nem sabes conduzir. Eu amo-te, mas não te dou o carro. Pronto, isto é Deus quando vocês pedem as coisas. Casa, paz, dinheiro, vocês querem, mas vocês não têm energia, não têm vibração, não têm maturidade. Porque primeiro têm que aprender a ter isso, a gerar isso aí dentro. E isso é o percurso. É quando as coisas dão mal e tu segues em frente. É quando as coisas parece que não vão a lado nenhum e tu segues em frente. É quando tu não tens resultado e tu segues em frente. Aprender a lidar contigo. E quando tu compreendes isso, tu percebes que és tu que crias a realidade. Então, os meus pensamentos têm que ser congruentes com os meus sentimentos, as minhas emoções vão ser um reflexo disso e eu vou vibrar isso de forma consciente e deliberada. Eu não aceito negatividade na minha vida. Porque tens medo da negatividade? Não, assim como não aceito encostos. Ai, mas tu tens encostos, eu estou a ver aí? Pois tenho, e não tem problema nenhum, mas eu não aceito isso, que eu sei perfeitamente que se estão comigo é porque estão na mesma vibração que eu. Logo, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu não acredito em doença. Ah, isso tem sorte porque eu nunca ficaste doente. Não, por eu não acreditar é por isso que eu nunca fiquei doente, mas não quer dizer que eu não fique. E vai ser um teste para eu perceber porque é que fiquei nessa altura. Ou seja, tu tens que começar a perceber o que é que tu acreditas, o que é que tu não acreditas, aquilo que tu queres fazer e o que é que os outros dizem que tu tens que fazer. Olha para ti. Vê o que é verdadeiro para ti, quais são os teus valores, o que é que tu queres, caralho, da tua vida. E faz. Mexe-te. Anda. Ai, mas eu não sei, eu li o livro da mente milionária. Foda-se os livros. Livros é conhecimento, é ótimo, mas tu tens que começar a andar. Será que é assim tão difícil acreditar que a tua vida é um reflexo do que se passa dentro de ti? Se tu és um espírito, vamos começar. Se eu sou uma consciência dentro de uma alma, adensei a minha vibração para entrar dentro de um espírito, para vivenciar uma experiência kármica na quarta dimensão e na terceira dimensão, lá e cá, porque a tua vida é mais lá do que cá, e eu entro dentro de um corpo humano para vivenciar uma experiência, quer dizer que eu crio a realidade. Se eu tenho um karma, quer dizer que eu tenho um caminho, onde eu posso escolher de infinitas coisas o que é que eu quero. Logo, é aquilo que eu vibro que vai mostrar a minha maturidade, a capacidade de criação, o quanto eu melhorei. Ou seja, vibra, caralho. Tu sentes-te próspero, sentes-te feliz, sentes-te alegre, sentes-te amado. Ai não, meu, como é que tu queres isso? É básico, não estou aqui a falar coisas de coach, de esoterismo, estou a falar coisas básicas. O mundo é um reflexo que está dentro de ti. Se aquela pessoa me irrita é porque há alguma coisa nela que está dentro de mim. Porque se a outra não me irrita, quer dizer que não há nada de treta. Se aquela me irrita, quer dizer que existe treta. Se eu sonho em dinheiro, em casas, em família, em viver a meditar, é porque isso está dentro de mim. Certo? Mas eu tenho que aprender a ser isso. Tenho que tirar o lixo. Como é que seria... E agora faço-te esta pergunta. Como é que seria a tua vida se tu tivesses 100 mil euros mensais? Como é que tu acordavas? Ai, Miguel, eu acordava todo feliz. Como é que tu ias ao pequeno almoço com a tua família? Era tudo do bom e do melhor, calma, relaxadamente, temos tempo, fazíamos as coisas. Como é que tu te vestias? Eu vestia-me mesmo como eu gosto. Punha uma camisa, punha umas calças de linho, punha uns sapatos top, whatever. Como é que tu andava o teu corpo? O meu corpo andava top, eu andava mesmo com o corpo, suplementação, alimentação correta, dormia direito, andava relaxado, tranquilo. Se tivesse 100 mil euros, porque te dá a sensação de liberdade, pronto. Para tu teres 100 mil euros, tu primeiro tens que ser isso.
Começa a ser isso. Começa a acordar feliz, começa a acordar relaxado, começa a fazer as coisas com alegria, começa a sentir-te próspero, começa a treinar, começa a mudar a tua alimentação. Se é isso para atrair essa realidade. É só isso. Não existe mimimi. Podemos fazer milhares de livros, lei da atração. Podemos fazer milhares... É só isto. Só que como a maioria de nós quer fugir das emoções e do que está aqui dentro, como nós queremos fugir disto tudo que está aqui dentro, como é que tu queres ter uma vida extraordinária? Como é que tu queres ver que tu crias a tua realidade? Só vais trazer... Se eu fujo da vida, a vida vai-me trazer circunstâncias para eu fugir. Se eu tenho tretas aqui dentro e de raiva com o pai, mãe, filho, Espírito Santo, o que tu quiseres, a vida vai-me trazer experiências assim. Se eu tenho homens horríveis, mulheres horríveis na minha vida que me traem, que me batem, que não me dão valor, se eu não mudar a minha programação, eu vou atrair outro homem e mulher assim. Onde é que está o mistério disso? Se és tu que estás aqui dentro a vivenciar uma experiência com karma e um dharma e com uma consciência, sou eu que tenho que mudar o padrão para mudar. Imagina assim, eu agora viro-me para o meu computador, está aqui, bem, não precisam ver, e digo, muda de música, por favor, olha, por favor, muda de música. Muda a música. Ele não vai mudar a música se eu não chegar aqui e clicar aqui assim, ó. Ele não muda. Ou seja, tem que haver uma ação. Logo, se tu queres uma vida extraordinária com paz, tu tens que mudar aqui dentro e agir consoante o que está aqui dentro, não consoante o que acontece no mundo. É muito fácil eu ser pacífico, eu ser calmo, verdadeiro, quando estou com pessoas bem dispostas. Ou quando a minha vida corre de uma forma boa. Agora eu quero te ver calmo e em paz e verdadeiro e acreditar nisso quando estás no caos do trânsito. Quando estás na merda do trabalho que tu ainda estás. Quando as pessoas estão à tua frente a discutir e tu consegues estar calmo. Não por seres boa pessoa, mas porque é aquilo que tu escolhes ser. Porque é quando tu estás na agitação e te abanam que tu vês verdadeiramente o que é que está aqui dentro. E não é para te sentir mal, é para tu perceberes que, tenho que mudar isto. Tenho que mudar este feitio, tenho que mudar esta ação. Porquê? Porque eu não quero mais isto. Eu não admito mais isto. Porque aquilo que tu querias, lembra-te. Eu atraio aquilo que eu vibro. E o que tu vibras está no teu subconsciente. Está armazenado. Tu só usas o teu consciente, que é a tua vibração beta. Que é o que aprendeste na escolinha. É a tua memória deste avatar aqui, desta persona, Miguel. Quando tu começas a aprofundar, a aprender a meditar, a respirar, a vir para dentro, tu vais aceder a outros níveis teus, tu vais expandir a tua consciência, as tuas células vão começar a vibrar. Vocês devem sentir dor de olhos, dor aqui, os olhos a doer ao revirar, dores aqui na lombar. Existem muitos sintomas de começares a ver as coisas a tremer, a piscar, o chão parece que se mexe. Quando tu começas a despertar e aumentar a tua frequência, a tua consciência começa a expandir, as tuas células começam a trabalhar de forma diferente. E é aí que tu vais perceber verdadeiramente o que é que está aqui dentro. E tu vais aceder ao teu subconsciente, tu vais começar a deixar vir a merda ao de cima. Só que, infelizmente, o ser humano, quando começa a meditar e ir para dentro, como bem as coisas todas, faz dói e ele fica amoado e isto não funciona. E salta para outro curso, salta para outra mentoria, salta para outra coisa, ao invés de aprofundar. Nós estamos aqui para aprofundar nas nossas feridas. Portanto, o que é que tu queres? Quero isto. O que é que tu estás a sentir neste momento? Eu estou a sentir que não sou capaz. Trata disso. São só crenças. E muda essa vibração. De forma deliberada, começa a pensar e a sentir como tu queres estar. Não por causa da situação. Mas eu não tenho dinheiro. E o que é que tu estás a pensar que não tem dinheiro vai te ajudar? Começa-te a visualizar como um dinheiro. Começa-te a visualizar e a sentir como é ter dinheiro. Começa a estudar como ter dinheiro. E faz isso. Mas eu não tenho paz interior, preciso tomar um comprimido porque sou muito acelerada.
Aprenda a meditar, aprenda a respirar, baixa o teu batimento e começa a perceber o que é que está aí a criar essa ansiedade, essa depressão, esse constrangimento. É tudo trabalhado. Exatamente, Michael. Aprofundar nas feridas. Porque é isso que nós vamos aqui fazer. Se estás farto de terapia, estás farto de mentorias, de ver aqui vídeos em todo o lado e parece que não sai de sítio, vem para a nossa comunidade. A minha comunidade, isto tudo que nós estamos aqui a falar, o corpo mental, emocional, físico e espiritual, aprendes a olhar para dentro, a nutrir-te, aprendes a criar a tua própria direção com disciplina, passo a passo, mais informação, muita informação espiritual, para tu começares a conectar-te contigo e começares a tua jornada. Tu tens isto tudo na comunidade. Para além de ainda teres ali um chat onde toda a gente fala todos os dias. Podes tirar dúvidas. Temos lives só dentro da escola, da comunidade, não aqui. Porque aqui não se pode falar tudo. Tens aulas de meditação, aprendes a meditar, tens aulas de programação mental, agora nós vamos começar agora no próximo mês com a segunda-feira com aulas profissionais para criar teu negócio, começar as estruturas mentais, como gerenciar o negócio. À quarta-feira vamos ter bloqueios mentais e emocionais, como usar a mente de forma correta, como tirar bloqueios. E à sexta-feira, o padrão normal, temos os nossos módulos sobre espiritualidade, seja lives, palestras, tudo o que tu precisas num só sítio para começares a tua transformação. Chega de viver como tu vives. E atenção, não estou a dizer que a tua vida vai se transformar. Só se vai transformar quando tu quiseres mudar. Ninguém pode fazer nada por ti. Nem eu, nem nenhum curso que tu possas ver por aí, nem nenhum guru vai fazer alguma coisa por ti. Se tu não quiseres mudar, se tu não quiseres começar a construir isso em ti. Só depende de ti. E se o meu caminho me trouxe até aqui, acredito que te pode ajudar e muito. Tens muito conteúdo, imagina, a comunidade já existe há 3 anos, vai fazer. Imagina o conteúdo que está lá dentro, que tu tens acesso. E não podes perguntar, tirar as tuas dúvidas. É sensacional. Portanto, quem quiser, envie mensagem e venha fazer parte da nossa comunidade. Terei todo o gosto em vos receber e em começar a vossa transformação. Ok, pessoal? Tenham uma boa quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.